Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 65, Os Divinos Sentidos. As Sagradas Fileiras nos esclarecem que não há ascensão enquanto o espírito não se gradua por esforço pessoal à misericórdia do ver, ouvir e falar, assunto já assimilado por todos nós, considerando as colocações feitas em capítulos anteriores. A repetição visa a apreensão, tendo em vista a grandeza do ensinamento. A misericórdia é graduação espiritual superior. De todas as virtudes, é a que possui maior grau de compreensão. Por isso, cabe-lhe a última palavra, pois, quando as demais se sentem enfraquecidas, ela não só é capaz de abraçá-las em um gesto de carinho, compaixão, fraternidade, solidariedade e, sobretudo, compreensão, como também de lhes reconduzir as forças, além de encaminhá-las aos seus sublimes místeres. Quando o espírito atinge a superior graduação do ver, ouvir e falar com misericórdia, abrem-se-lhe as comportas interiores, o que lhe permite romper os limites sensórios dos sentidos físicos e interagir com a fonte divina do Divino Pai, ou Cristo transcendente. É uma ligação direta Cristo Filho, Cristo Pai, sem as barreiras de tempo e espaço. O ver, ouvir e falar com misericórdia faculta ao espírito acessar o plano divino, mesmo estando no plano físico. Para que possa caminhar e conduzir outros homens ao reino de Deus, basta que o homem veja, ouça e fale com misericórdia. E, se o momento é crítico para o planeta Terra, não se pode negar que já estamos no 3º milênio, na Era de Aquário, tempo de consolidação dos valores divinos amealhados por uma parte dos terrenos e também de grandes tormentos para outra parte, a de psiquismo com menor patrimônio espiritual. Também é inconteste que já estamos vivendo as rotineiras alterações geofísicas devido à naturalíssima verticalização do eixo da Terra em relação ao Sol. Os nossos confrades do escalão superior, as Sagradas Fileiras, advertem-nos de que a condenável segregação deve, por certo, ser abolida agora, para que, despojada, perdure no sempre. Todavia, não se pode olvidar nesta crucial, mas definitiva hora, da célere separação tão propalada com acerto, em séculos, o joio do trigo. Os seres superiores de visão misericordiosa só registram em suas memórias o lado divino e luminoso de seus semelhantes. Procuram dinamizar o máximo possível o eu crístico das criaturas, porque sabem que, se despertarem o lado escuro, poderão fazer ressurgir os mais dantescos registros de seu milenar passado. Mais uma vez, atentemos para o que escreveram os nossos superiores confrades do plano luz, as Sagradas Fileiras. Se a prerrogativa dos chamados angélicos é visualizar no outro, seu semelhante, apenas o que de puro e perfeito e sublime ele transmite, transporta ou transcende, então, benditos os pensamentos, atitudes e interações do divino Lupércios, que, filtrando-nos as humanas falhas, as mais grosseiras, por certo em nós outros faz fixar tão somente a grandeza do ser, olvidando ou buscando arrefecer a avalanche dos desditosos feitos, cuja marca ou estigma perpetuou-nos a razão penitente nos séculos. Uma vez que, para o puro, tudo é puro, interiorizemos esses ensinamentos milenares, pois as perdizes do consentimento divino, ou seja, o ver, ouvir e falar com misericórdia, são as únicas ferramentas de que precisa o homem para ascender. Conheçam primeiro para verdadeiramente compreender a altaneira e eterna fé, pois que dessa superior compreensão carecem os adventos do Pai e sua espinhosa, mas necessária renovação enquanto reforma doutrinária. Lembrar, quiçá relembrar, é preciso que as perdizes do consentimento divino são o caminho e devem ser cultivadas com parcimônia e discernimento, posto que as mesmas palavras que louvam podem amaldiçoar, dependendo das bocas que as profiram. Os mesmos ouvidos que se imantam com os divinos conhecimentos podem abrigar a perfídia e a ignomínia. Os mesmos olhos que se voltam aos céus para rogar ao Pai
podem igualmente cobiçar, profanar ou invejar deliberadamente. Os olhos, os ouvidos e a língua, que buscam avidamente o insólito para mais depressa divulgá-lo ao mundo, promovendo sensações ou fantasias, são os mesmos que simultaneamente elevam a personalidade às planuras ou a denigrem sem piedade, qual mão enluvada, para não deixar marcas que ao mesmo tempo acenam elegantemente um adeus ou furiosamente atiram pedras. Melhor é não correr o risco em face da iminência do imprevisto. Graduarmos-nos ao patamar da misericórdia é a nossa aspiração, mas, como a natureza não dá saltos, precisamos antes assimilar alguns ensinamentos que alicerçam a estrutura do psiquismo para chegarmos individualmente à compreensão. Sabemos que o Criador faculta-nos a liberdade, cabendo a nós, por árduo esforço, adquirirmos a nossa libertação íntima. Ora, quem permanece nos emaranhados de seus desencontros, gerados nesta ou em outras vidas, alimentando os estigmas negativos gravados em sua alma, não adquirirá a frequência vibracional que identifique a misericórdia. Assim, é inconteste a necessidade de encontrarmos a psicogênese dos nossos entraves, das enfermidades de nossa alma. Encontrarmos as causas que nos levaram à criação de nossas máscaras, a fim de termos coragem e parcimônia para desafivelá-las elegantemente. Fica claro que, para se vivenciar a misericórdia, é preciso despertar no âmago do ser humano a sua potencialidade divina, com a qual se exteriorizam expressões de exaltação ao Senhor da vida, desfazendo as amarras e as chagas causadoras dos distúrbios emocionais, cujas matrizes estão no inconsciente profundo ou no subconsciente. Os que sofrem resignadamente certamente não comungarão com a verdadeira misericórdia, considerando que o Espírito é misericordioso quando adquire a compreensão da lei de Deus. Ora, uma vez que na criação não há acaso, as dificuldades humanas são reações de ações pretéritas. Dessa forma, os adventos crísticos não tiram a liberdade do homem, mas procuram esclarecer-lhes quanto às leis eternas, pois quem sabe que fogo queima, não deve reclamar que queimou as mãos ao atirar brasas em seus semelhantes, conforme afirma o Ramatiz. O misericordioso não se debruça no muro das lamentações, não é apático, indolente, preguiçoso, mas ativo, operante, dinâmico, sorridente, bem-humorado, de índole superior e inclinações ao bem. Procura corrigir a sua trajetória de quando infringiu a lei, mas com dignidade, elegantemente, sem reclamar. Atingir a misericórdia é atingir a plenitude, a autorrealização. E quem já atingiu, fica incumbido de despertar em seu mais próximo a essência crística, o Deus interior. Na mesma proporção, a miséria socioeconômica irá se diluindo, porque a usura e a ambição, geradoras da má distribuição dos recursos naturais, vão sendo substituídas pelo espírito da irmanação, solidariedade e da compreensão. Já se vislumbra no atual advento que o enfoque central é despertar o eu crístico do homem em espécie. Com isso, o ego que se sobrepõe ao eu da maioria das criaturas vai perdendo o campo de ação. Assim, ele dá sentido crístico à existência, passa a ser mais reflexivo, mais intuitivo, querendo vencer a si mesmo. Vencer as suas dificuldades, mais inclinações, os seus limites, começa a empreender no conhecimento transcendente para libertar-se e caminhar rumo à ascensão. É inviável pensar em ascensão transcendente antes de comungar com a imortalidade. Querer abrir mão dos tesouros terrestres antes de conhecer os valores celestes. Desalgemar-se do poder antes de vencer a guerra íntima. Esculpir-se um homem espiritualizado de valores morais superiores àquele que age misericordiosamente quando este ainda é avaro, dominado pelo ter, egoísta, orgulhoso, que sofre de hipertrofia da emoção, de temperamento guerreiro, que, embora tente, não consegue disfarçar as suas reações neuróticas. Como também quem ainda vive maquilado, insatisfeito com a sua própria realidade, quem vive escondido atrás das máscaras da fantasia, com medo de ser reconhecido, quem se iludindo pensa que está driblando a lei de ação e reação,
passando uma imagem virtual desprovida do apoio da consciência. A estes, apresentar o cristianismo renovado é o mesmo que atirar pérolas aos porcos. A história da humanidade registra que, em todas as épocas, o homem de maior discernimento espiritual procurou adquirir a sua autoiluminação e a sociedade sempre valorizou o homem santo. Mas, certo é que não chegaram ao conhecimento popular as bases doutrinárias que conduzem o espírito à santificação na carne, à misericórdia do ver, ouvir e falar, sem mistérios, paramentos, iniciações litúrgicas ou qualquer outra forma de cultuar a divindade. Com o advento do cristianismo implantado pelo Nazareno Mestre, qualquer doutrina ocultista hermeticamente fechada em si mesma perdeu o sentido de ser. O Divino Mestre cristão, nosso exemplo máximo, viveu e ensinou em plena luz do dia os princípios básicos para os indivíduos alcançarem o reino de Deus. Em sendo ele o nosso modelo, persigamos o nosso aperfeiçoamento moral com simplicidade e naturalidade. A pessoa, no aprimoramento da misericórdia, visando a sua ascensão espiritual, se torna mais sensível e, consequentemente, mais potente para vencer a si mesma, pois nasce em si a luta interior para substituir a soberba pela humildade, o que a leva ao exercício consciente da fraternidade. Nessa caminhada rumo à ascensão, depois de conquistada a humildade, adquire-se uma confiança capaz de extrapolar os vínculos da dor que dilacera o espírito e este passa a sentir uma força interior que lhe traz o impulso renovador de renascer para as coisas do eterno. Observa-se que a confiança conduz o espírito a superar as paixões do ego, uma vez que o eu divino exterioriza a alegria de sintonizar-se, por ressonância, com o amor ou princípio crístico. Antes de atingir a plenitude do eu crístico nessa trajetória, o próprio fenômeno da reforma íntima, que conduz à ascensão, nos induz a compreender as vias da libertação e a coragem surge naturalmente, como alavanca propulsora para amarmos a natureza-mãe e os seres de sua criação, guiando para substituir, sem destruir, as paixões inferiores. A evolução, por ser comum a todos os seres, a própria natureza se encarrega de tal tarefa, mas a ascensão é particularidade do espírito humano e, para tal, necessário se faz a persistência, pois vencer os óbices que atrelam o ser ao mundo da forma não é tão simples. Requer um grau de compreensão que ultrapasse os limites máximos dos espíritos evoluídos, mas não ascensionados. Quando se atinge a dimensão limítrofe entre a evolução e a ascensão e se vislumbra o limiar da nova dimensão, surge na consciência um novíssimo modo de ser que faz brotar do âmago uma profunda sensação de vertigem. Aí, o espírito, ao sentir o empuxo que o convida a abandonar conscientemente as partes para participar de um todo, fica inseguro. É como se ele fosse atirar-se de uma aeronave que estivesse acima das nuvens, sem paraquedas e sem saber aonde iria cair. Para ascensionar, é preciso atirar-se conscientemente no abismo do mistério, convicto da onisciência, onipresença e onipotência de Deus em si. Perceber-se que o espírito, com tal grau de compreensão, atingiu naturalmente a serenidade, e mesmo quando está temporariamente encarnado, os seus pés permanecem no chão, mas a sua mente funciona como antena cósmica, buscando contatar as dimensões superiores. Caracteriza-se, sobretudo, por irmanar-se, pois já se sente Deus imanente na criação e transcendente a toda ela. Conclui-se que as perdizes do consentimento divino, simbolizadas pelos sentidos de ver, ouvir e falar com misericórdia, são as únicas ferramentas de que precisa a pessoa para ir substituindo valores através dos milênios até conseguir vibrar numa dimensão que o mundo da forma não lhe atraia gravitacionalmente e possa, por livre e espontânea vontade, renunciar aos valores do mundo transitório por ter atingido na carne a santificação. É exatamente nesse patamar que o Espírito diz: Eu sou. Fim do capítulo 65.